Oi pessoal, tudo bom? Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre comportamento verbal. O comportamento verbal, ele é bem fundamental dentro da análise do comportamento, né? Assim como qualquer abordagem, né, clínica que vocês forem escolher trabalhar. Basicamente, o que a gente consegue ter acesso dentro das sessões de terapia, de fato, é o que o nosso cliente nos verbaliza, né? Então, ele vai fazer as descrições e a gente vai trabalhar em cima daquilo que ele trouxer como queixa, buscando muitas vezes descrições mais acuradas, mais bem construídas, né? Então, é algo que a gente vai modelando no nosso cliente ao longo do tempo, porque não tem como a gente estar com o nosso cliente no dia a dia dele, no ambiente dele, para que a gente consiga avaliar, por exemplo, quais comportamentos são disfuncionais ou não. Então, o que a gente tem de material muitas vezes dentro do consultório vai ser o comportamento verbal. Por que é importante a gente estudar o comportamento verbal? Porque muitas vezes quando o cliente vem pra gente, né, como eu falei na aula passada, por exemplo, dos sentimentos, o cliente ele chega e ele não sabe dar boas descrições, descrições que tenham detalhes importantes para que a gente consiga ter material para poder trabalhar com esse nosso cliente, tá? Então, muitas vezes dentro da terapia, quando a gente inicia o processo com o cliente, a gente precisa primeiro modelar o comportamento verbal dele, ou seja, ensinar ele a fazer descrições mais ricas possíveis, para que depois a gente consiga de fato trabalhar no contexto, buscando uma melhor adaptação desse nosso cliente, tá? Então hoje a gente vai introduzir o assunto, tá? E aí na aula seguinte a gente vai falar um pouquinho sobre o comportamento governado por regras, e aí a gente também vai continuar explorando um pouco ainda o comportamento verbal. Então vamos lá. Segundo Skinner, né, o comportamento verbal é um comportamento operante, ou seja, é emitido em um determinado contexto e modelado e mantido por consequências. Dentro da análise do comportamento, nós buscamos compreender a aquisição do comportamento verbal e analisar as condições nas quais ocorre a emissão da fala, tá? Então, segundo Skinner, né, o comportamento verbal, ele é um comportamento operante. Então, de alguma forma, ele age, né, no meio. Então, a forma como a gente se comporta verbalmente, então a forma como a gente se expressa, como a gente fala, a escolha das palavras que a gente faz, o tom de voz que a gente utiliza, eles vão causar, assim, algum tipo de mudança no ambiente que a gente estiver, tá? Então, o Skinner ele incluiu dentro da análise do comportamento o comportamento verbal. Existe um livro do Skinner, Comportamento Verbal, que é bem famoso, e nesse livro ele vai analisar de fato os operantes verbais, e aí ele vai falar da importância da gente compreender como que esses operantes verbais eles são construídos ao longo da vida do indivíduo, tá? Para que a gente consiga de fato moldar esse comportamento, considerando sempre, né, gente, os 3 níveis de seleção, tá? Então, eles seguem sendo importantes no comportamento verbal, então a gente precisa sempre considerar os aspectos filogenéticos, então o que é característica da nossa espécie, de que forma a gente se comunica, de que forma é importante para a nossa espécie que a gente se comunique a fim de manter a espécie, a gente compreender a história de vida, né, ontogênese, então dentro da vida daquele indivíduo, o que foi importante para que ele conseguisse de fato se manter ao longo da vida, né? Quais os comportamentos verbais que foram importantes. E também a nível de cultura, né? Então, o que naquela cultura é valorizado, tá? Então, o Skinner ele vai trazer essa importância, porque é a partir disso que muitas vezes a gente vai conseguir intervir junto ao nosso cliente.
O comportamento verbal ele é mantido por consequências que depende de ação mediada por uma outra pessoa, tá? Então, o ouvinte, então é um comportamento, né, que ele vai sendo moldado de acordo com a pessoa que eu interajo, tá? Então, por exemplo, se eu tô num contexto em que eu sou muito punido pelas minhas falas, sabe aquela criança que ela tenta conversar com o pai e o pai manda ficar quieto e você tá me atrapalhando. De certa forma, ele tá colocando o comportamento dessa criança de se comunicar com ele em extinção. Aí depois chega no consultório pra gente adulto, ou às vezes até, né, esse pai vai buscar terapia porque eu não consigo manter um diálogo com meu filho, ele não conversa comigo, ele não se abre comigo, eu pergunto as coisas, ele não me responde, ele só fala de maneira muito rasa, né? Não sinto que ele se abre comigo. E aí, às vezes, na história de vida, quando a gente vai tentando identificar como é que foi construída essa relação, né? Então, como é que foi construída essa comunicação, né, entre o pai e o filho, a gente vê que essa criança foi extremamente punida por esse pai. Então, quando a criança tentava se aproximar, tentava falar alguma coisa, esse pai de cara já cortava, né, e aí acabou colocando esse comportamento em extinção, além do corte do vínculo, né. Então, cortou-se um pouco o vínculo, mas também a criança, ela foi crescendo, né, durante a infância e na adolescência, sabendo que ela não tinha espaço de fala com esse pai, tá? Então, muitas vezes a gente consegue fazer essas diferenciações, por exemplo, no diálogo que se estabelece com o pai, com a mãe, com alguns amigos, né, com alguns familiares, dentro também, muitas vezes, do trabalho da pessoa, né, então se eu tenho um chefe que ele é muito reforçador e ele me dá espaço, e toda vez que eu trago alguma ideia ele me reforça, ele me elogia, então a minha tendência é continuar mantendo esse comportamento de trazer novas ideias, de me expressar. Agora, se eu tenho um chefe que é muito punitivo, né? Que eu levo ideias diferentes, eu busco fazer meu trabalho de uma maneira diferente e esse chefe sempre me pune, nunca tá bom o suficiente, eu de alguma forma eu vou acabar colocando um pouco esse comportamento em extinção, justamente porque eu não obtenho reforço, tá? Então, o ouvinte ele sempre vai ter um papel fundamental para a gente poder compreender como que esse operante verbal ele foi estabelecido, tá? Então, o ouvinte ele é um membro da comunidade verbal que foi especialmente treinado por essa comunidade para responder de maneiras específicas diante das verbalizações do falante. Então, em todos esses exemplos que eu citei, né, por exemplo, do chefe, do pai, a gente precisa entender também, muitas vezes, a história de vida desse indivíduo. Então, para ele responder dessa forma, provavelmente durante a história de vida dele, ele foi ensinado de que era assim que a comunicação acontecia, tá? Então, não dá simplesmente para falar, olha, larga o emprego, né? Esse chefe seu não vai mudar nunca, ele só te faz sofrer, ele é muito aversivo para você, né? Muitas vezes vai ser a solução, mas a gente precisa olhar, às vezes, para esse contexto, né? Como que foi construído isso para esse chefe? Existe a possibilidade, às vezes, de um diálogo e por exemplo, do nosso cliente se expressar, dizer como que se sente, né? Não se sentir valorizado, enfim. Então, a gente precisa, muitas vezes, tentar por outras vias, né? Do diálogo mesmo, né? Utilizando o operante verbal. Considera-se, então, o ouvinte como um estímulo discriminativo especial, chamado de audiência, na presença do qual o comportamento verbal será emitido, tá? A audiência, ela vai dizer desse estímulo discriminativo que vai me fazer falar, por exemplo, sobre determinados assuntos. Então, se é uma pessoa sei lá, um amigo meu, que gosta muito de conversar sobre política, então eu automaticamente eu vou puxar assuntos relacionados à política com ele. Agora, se é um amigo meu que detesta falar sobre viagens, né? Não gosta de viajar, medo de avião, né? Tem medo de avião, detesta falar sobre avião, essas coisas, é o tipo de assunto que eu vou evitar. Se eu tenho um amigo que é muito fofoqueiro, e aí eu fico sabendo de alguma história interessante, muitas vezes eu vou deixar de contar para esse meu amigo
por conta da audiência, porque eu já sei o que esperar a partir dali, tá? Então a audiência é isso, assim, é a gente conseguir, a gente buscar se comportar com determinada pessoa a partir daquilo que a gente sabe que pode esperar, né? Aquilo que a gente sabe que pode acontecer, né? Uma certa previsibilidade. O comportamento verbal ele está sujeito às mesmas leis que qualquer outro comportamento operante. Faltou o oi. É mantido por consequências reforçadoras, é mais provável de ser emitido diante de estímulos que sinalizam um reforço e pode ter sua frequência reduzida mediante a retirada da consequência reforçadora. Então, assim como qualquer outro comportamento, o comportamento verbal também vai ser regido por essas leis, né? Então, se eu tiver reforço, se esse reforço acontecer, a chance desse meu comportamento voltar a acontecer é maior, né? A minha frequência ser reduzida desse comportamento pela retirada da consequência reforçadora. Então, funciona da mesma forma. E aí, para a gente conseguir analisar o comportamento verbal, a gente tem que recorrer sempre à descrição das contingências que modelam e mantêm o comportamento, tá? Então, é importante que a gente tenha em mente que quando o cliente ele traz uma fala e que a gente acha importante, por exemplo, fazer algum tipo de intervenção em cima dessa fala, a gente precisa primeiro entender as contingências que modelaram e mantêm esse comportamento. Então, a gente observa muitas vezes na clínica, tem cliente que tem certo padrão de comportamento verbal. Por exemplo, existem pessoas que muitas vezes elas se utilizam de uma fala mais manipulativa, no sentido assim, de se colocar como inferior, né? Vou dar um exemplo, né? A pessoa chega pra você e fala, porque ninguém me valoriza, eu faço tudo por todo mundo, e mesmo assim as pessoas só me exploram, meus filhos só me exploram, mas eu não consigo deixar de fazer as coisas por eles, porque eu amo muito eles. Então é uma fala que tem um teor mais dramático e tem uma questão meio manipulativa, no sentido de eu só consigo o que eu quero mediante se eu, sei lá, fizer esse drama, né? Se eu tentar tocar a minha família nesse sentido dos sentimentos, deles perceberem que eu estou triste, né? Então é só assim que eu consigo. Então, esse é um padrão que ele não é adaptativo, então ele é ruim para a pessoa que emite ele, porque de alguma forma as pessoas não ficam sob controle desse tipo de fala, reforçando, mas para evitar que venha uma punição. Então muitas vezes os filhos eles vão dar atenção para essa mãe, não é porque eles gostam de estar na presença deles, é para evitar de que o pai brigue, por exemplo, tá? Então, quando a gente trabalha com esse tipo de operante verbal, a gente vai tentar mudar essa fala para que a pessoa, ao invés de se utilizar desse drama, entre aspas, que ela comece a ter uma fala mais assertiva, que ela comece a ter comportamentos que sejam reforçadores para quem está ao redor dela. Então, que os filhos, ao invés de ficarem sob controle do esporro que vão levar dos pais se não derem atenção para a mãe, que eles comecem a ter prazer em estar com a mãe, tá? Então, é nesse contexto que a gente vai trabalhar muitas vezes. E para que a gente consiga alterar essa fala, esse operante verbal, a gente precisa primeiro conhecer toda a contingência que fez com que essa cliente se comportasse dessa forma e mantiveram esse comportamento. Então, primeiro é um trabalho com ela, no sentido de investigação mesmo, né? Para depois a gente conseguir buscar alterar, né? Mudar essa forma, né? Que ela se apresenta aí para os filhos, por exemplo, tá? Não é possível atribuir significado a uma verbalização sem identificar o contexto, tá? Sob o qual ela foi emitida. Daí a importância de levarmos em conta o comportamento do ouvinte e não só o do falante.
Então, muitas vezes, no consultório, quando ela... Eu vou continuar nesse exemplo da mãe, né? Ela vai falar, porque aí eu pedi pro meu filho me levar no médico, mas ele não quis. Aí você fala, tá, mas o que que ele respondeu? Ah, ele falou que tinha que estudar. Ah, e aí ele tinha que estudar mesmo? Tinha, mas ele poderia ter feito isso por mim, porque eu faço tudo por ele. Então vocês percebam como que na cabeça dessa cliente foi uma má vontade, é porque o filho não gosta dela, é porque o filho prefere fazer qualquer coisa do que estar com ela, do que ajudá-la. Não passa pela cabeça dessa cliente muitas vezes que realmente ele precisava estudar porque ele tinha uma prova no dia seguinte e que ele estava mais sob controle da prova, então da importância dele estudar para ir bem na prova, do que levá-la ao médico, porque ela pode pegar um táxi, ela pode pegar um Uber, ela pode ir andando, enfim, ela tem algumas opções, né? Então, muitas vezes a gente precisa de fato investigar também o outro lado, então o que o cliente traz, para que a gente também traga esse comportamento. Olha, mas você não acha que talvez o seu filho, ele não levou de fato porque ele precisava estudar? Ah, será? Né? Acho que é importante você perguntar para ele numa próxima vez, tentar investigar melhor junto a ele, né? Ah, meu filho, você não pode só me levar e aí de repente eu volto de táxi, né? Ou eu vou de táxi e você me busca na volta. Então a gente trabalhar também a questão do ouvinte, tá? De quem tá do outro lado. Porque se a gente fica muito preso a só o que a pessoa traz, a gente não consegue ter uma visão mais completa do que tá acontecendo. Lembram que eu falei isso na aula de sentimento também? A gente precisa ter uma visão global do que acontece, do contexto, né? Para que a gente consiga de fato fazer uma intervenção que seja efetiva, tá? Então não adianta a gente só olhar para a fala do nosso cliente e muitas vezes se esquecer de investigar o restante do contexto. Porque aí vai ser uma análise, vamos fazer assim, um recorte, né, da situação. A gente vai fazer uma intervenção sobre esse recorte e muitas vezes não vai ser efetivo, porque de fato eu não olhei para o contexto geral do que estava acontecendo. E aí, no livro do Skinner, né, que é o comportamento verbal, ele propõe uma classificação no qual ele difere 6 tipos de comportamento verbal, tá? E aí, o mando, tato, ecoico, textual e transcrição, ele considera como operantes verbais primários, tá? Então, eles são primários no sentido de que eles são a base da nossa comunicação, tá? E o intraverbal, ele vai falar que é um operante verbal secundário, porque ele complementa cada uma dessas 5 formas de comportamento verbal inicial, tá? Então, vai ser complementar a parte do intraverbal. E aí a gente tem as partes de distorções, tá? A gente tem distorção de mando e distorção de tato, muitas vezes, que é uma forma não adaptativa que a gente encontra muitas vezes de se comunicar, mas que a gente acaba utilizando muito em nossa cultura, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Bom, então o mando, né? O mando é uma resposta verbal que ocorre sob o controle de condições específicas de privação ou da presença de estimulação aversiva. Vai gerar uma consequência específica que tem uma relação com a operação motivadora que o vigora. O mando, ele é bem autoexplicativo, é como se fosse um mando mesmo, né? Como se a gente estivesse mandando alguém fazer algo, né? Mas não necessariamente de modo imperativo, como parece, né? Tipo, eu mando alguém fazer alguma coisa. Pode ser um pedido também, tá? Então, por exemplo, eu estou trabalhando no meu escritório e aí eu peço para que meu marido pegue um café para mim, né? Então, eu estou sob privação, por exemplo, da cafeína, começa a me dar um pouco de sono, e aí eu peço a ele, você pode me trazer um pouquinho de café? Então ele vai me trazer, eu vou tomar e aí vou ter um reforço, tá? Então, de uma maneira geral, é uma resposta que vai trazer uma consequência específica, tá? E geralmente sempre um reforço, tá bom? Então, eu pedi água, por exemplo,
às vezes, na sessão, né, na terapia, por exemplo, o que seria um mando, né? O nosso cliente, por exemplo, tá com alguma dificuldade de horário, chegar pra gente e falar, olha, eu queria ver se dá pra gente mudar o meu horário, porque esse horário tá complicado pra mim, eu não tô conseguindo cumprir tudo. Então, a consequência específica é a mudança de horário, que vai ser reforçador para essa pessoa, porque ela não tá conseguindo chegar no horário, porque, enfim, ela tem ficado trabalhando um pouco além do horário dela, então esse ajuste vai trazer um reforço que ela conseguir manter a terapia, tá? Então, esse é o mando. O tato é uma resposta emitida, controlada por um estímulo antecedente específico não verbal, que aí pode ser um objeto ou um evento, e que produz como consequência um reforço condicionado generalizado, tá? Ou estímulos reforçadores não específicos. O falante está dizendo a respeito de algo, descrevendo o que é sentido ou um evento ocorrido. Em todos os casos, a resposta verbal está sob o controle de um estímulo antecedente e do reforço generalizado disposto pelo ouvinte. O tato, geralmente, é o que são descrições, tá? Então, quando a gente fala, por exemplo, eu tô tateando o que o meu cliente está me trazendo. Então, eu estou tentando que ele me traga uma descrição, tá? Então, o tato, ele sempre vai ser nesse sentido, uma descrição do que está acontecendo. Então, ele vai descrever o que aconteceu naquela situação, que ele estava numa festa e ele brigou com o namorado. Então, ele vai me dizer o que aconteceu antes, como que foi a briga e como que foi depois. Então, ele está me tateando, ele está me dando uma descrição do que aconteceu, tá? O exemplo aqui eu coloquei mais simples, né? Então, dizer chuva diante de um fenômeno natural que é cair água do céu. Então, é uma descrição do que está acontecendo, tá? Mas a nível mais, digamos assim, rebuscado, né, do termo, seria essas descrições que o nosso cliente ele vai trazer mesmo, tá? E não necessariamente precisa ser um evento, pode ser, por exemplo, descrever um objeto, enfim, e vai ser um reforço generalizado, tá? Por quê? Porque o meu cliente me descrever de uma maneira bem rica o que aconteceu, vai fazer com que eu reforce, né? Nossa, muito bom, você conseguiu me descrever tudo que aconteceu, trouxe bastante detalhes. Como eu te falei, né? Quando você consegue fazer uma descrição dessa forma, fica mais fácil da gente manter o nosso trabalho. Então, isso vai ser um reforço para ele, tá? E aí a gente tem as extensões metafóricas de tato. Então, muitas vezes, para a gente conseguir, para que o nosso cliente, né, ele traga algumas descrições, ele vai se utilizar da metáfora para isso. Por quê? Na metáfora, como é algo cultural, né, é algo da nossa sociedade, a questão da metáfora, o nosso cliente, muitas vezes, ele utilizando a metáfora, ele consegue descrever uma situação de uma maneira mais rápida, tá? Então, por exemplo, me sinto como água suja que sai contaminando todas as coisas. Isso me diz muita coisa. Logicamente que eu vou precisar explorar uma frase dessa depois, tipo, tá, como assim uma água suja, né? O que acontece no contexto? Mas de uma maneira geral, eu consigo compreender que ele se sente como uma pessoa ruim no contexto dele, tá? Então ele consegue me trazer essa impressão e essa descrição, entre aspas, usando uma metáfora, tá? Então aí quando um cliente traz uma descrição utilizando uma metáfora, a gente fala que é uma extensão metafórica do tato, porque é uma descrição, porém se utilizando da metáfora para poder explicitar determinada situação. Tem a extensão também metonímica, tá? De tato, que é compreendida como um tato sob o controle de partes ou partes da estimulação complexa não verbal. Então, ela vai acontecer sobre o controle de estímulo antecedente, que geralmente acompanha ou compõe o estímulo discriminativo principal, ao qual o reforço é contingente. Então, na metonímia, muitas vezes, a pessoa ela vai trazer uma descrição como uma parte, tá? A metonímia é isso, você vai dizer parte do estímulo, né? Vai descrever parte do estímulo, porém
no nosso contexto, né, social, a gente consegue entender o que a pessoa quis dizer. Por exemplo, comprei 50 cabeças de gado. A gente sabe que a pessoa não comprou só as cabeças, né? E que 50 cabeças de gado se referem a 50 bois, né? Não 50 cabeças só. Então, muitas vezes essas expressões, elas, no nosso contexto, na nossa sociedade, elas fazem sentido, tá? Um outro exemplo, né? Que até no livro traz. A faculdade decidiu interromper as aulas por conta do Covid. Né? A gente sabe que não é a faculdade geral, né? Foi um diretor, tá? Foi um diretor que decidiu que as aulas não vão acontecer presencialmente no Covid, né? Não foi todas as pessoas da faculdade que fizeram uma votação e decidiram por isso, tá? Então a metonímia, ela tem essa função, né? Então quando a gente diz de parte do estímulo, mas que o ouvinte ele consegue compreender todo o contexto. Ecoico, tá? O ecoico é o estímulo. O que se observa, né? Que o estímulo antecedente é um estímulo verbal vocal e a resposta verbal é sempre vocal, reproduzindo o estímulo sonoro, tá? O ecoico ele vai falar mesmo como se fosse um eco, tá? Vai trazer um reforço generalizado. Então, o ecoico a gente vai falar de quando as crianças muitas vezes estão aprendendo a falar de fato. Então, você vai dizer uma palavra para a criança, por exemplo, fala mamãe, ela vai responder mamãe, tá? Então, conseguir dar essa resposta vocal a partir de um estímulo vocal. Então, eu escuto, sei lá, a palavra coração e falo, você falou coração? Eu repeti a palavra, né? Então, é esse estímulo. E aí, a gente sempre, um exemplo mais simples, né, de compreender é justamente quando a criança está aprendendo a falar. Que ela vai escutar determinada palavra e aí ela vai responder, né? Vai reproduzir novamente essa palavra. E dessa forma vai aprendendo, né? Uma nova gama de palavras, tá? Então, seria mesmo essa repetição. O textual. Então, quando a gente fala do textual, né? Tem-se a resposta verbal do leitor controlada pelo texto, tá? Então, um estímulo verbal. Então, a gente tem um estímulo verbal escrito, que vai ser um antecedente, ou impresso, né? E a resposta é verbal vocal. Então, por exemplo, um operante verbal textual seria, por exemplo, alguém me dar uma instrução de mapa, né? Então, colocar escrito, né? Dar uma orientação para mim, escrita, e eu consigo chegar, tá? Então, eu vou a um local a partir de uma orientação por escrito, tá? Então, geralmente é isso, é aquela compreensão a partir de uma leitura e que vai me gerar algum comportamento, né? Então, vamos pensar. Às vezes, quando a gente brinca com criança, a gente brinca de caça ao tesouro, né? E aí coloca umas dicas escritas, né? Então, procure dentro do fogão, pois há uma surpresa para você. Aí a criança, a partir disso, ela compreende que ela tem que ir até o fogão, abrir o fogão e procurar ali a surpresa, tá? Então, a partir dessa compreensão da leitura, ela vai emitir algum tipo de comportamento, tá? A transcrição é muito voltada para a questão da aprendizagem, tá? Principalmente na escola. Então, é um estímulo verbal que pode ser sonoro ou escrito e uma resposta verbal que é sempre escrita, tá? E aí a gente inclui sempre a cópia e o ditado, tá? Então, a cópia, né? A criança consegue, sei lá, na escola, né? O professor vai ditar um texto. Então, começa a ditar, vai falando as palavras e a criança vai conseguindo, de fato, pela escuta, escrever. Um outro caso, às vezes vocês fazem entrevista, né? Trabalho da faculdade, que é uma entrevista com alguém, e aí grava-se o que a pessoa falou, e aí a partir da escuta do que a pessoa falou, você vai transcrever o que essa criança, o que essa pessoa entrevistada falou, tá? Então, essa transcrição que a gente fala
que é o que a gente chama de cópia, tá? E aí, bem especificamente, seria a transcrição, que a gente fala que tá transcrevendo uma entrevista, né? E o ditado seria o contrário, né? Então, eu falo, eu leio, né, a partir de algum texto, e aí quem me escuta vai escrever, tá? E a consequência é sempre um reforçador generalizado, tá? E aí a gente chama especificamente de reforço educacional. Então, é bem voltada, a questão da transcrição é bem voltada para a questão da escola mesmo, tá? Que vai ser sempre algo voltado para aprendizagem. Aí a gente tem o intraverbal, tá? O intraverbal é controlado por estímulo discriminativo verbal, que pode ser tanto vocal quanto escrito. Nessa relação, o estímulo verbal é a ocasião para que determinada resposta verbal particular seja emitida, e essa resposta é mantida por um estímulo reforçador generalizado, tá? Então, quando o clínico pergunta como que o cliente está se sentindo e esse diz que está tudo bem, mas apresenta indícios públicos de que não está realmente bem. O intraverbal vai ser aquela situação que muitas vezes o indivíduo ele vai tentar dizer o que a pessoa gostaria de escutar. São respostas muitas vezes automáticas, tá? Então, geralmente você encontra alguém na rua, a pessoa vem, ei, tudo bem, fulano? Você fala, não, tudo bem, né? E aí, geralmente, não necessariamente você tá bem, mas é uma resposta quase que automática, tá? E aí, você acaba sendo reforçado, né? Então, se você fala, por exemplo, ah, não, tá tudo bem, tô me sentindo bem e tal. E aí a pessoa fala, ah, que ótimo, e acabou, né? Às vezes é só essa interação quando a gente encontra alguém na rua. Mas você fala, ai, não, nossa, minha semana foi horrível, aconteceu. A pessoa muitas vezes vai nem saber o que fazer com essa informação, né? Então, geralmente o intraverbal ele tá bem relacionado a situações como essa. Então vai estar muito ligado a um reforço, esse reforço generalizado. Então é de alguma forma que a pessoa espera, né, que você diga, e são respostas muitas vezes automáticas. Um outro exemplo, né, quando você tá num show e aí um show que você é muito fã e aí o cantor ele joga pra plateia e a plateia continua cantando a música, é um intraverbal, tá? Esse comportamento, né, o intraverbal, ele tem um papel muito importante nas interações sociais, tá? Então, a gente é muito reforçado socialmente tendo esse tipo de comportamento, tá? Então, ele é mantido muitas vezes por isso, tá? E também nos auxilia na aquisição de habilidades acadêmicas. Então, assim, por exemplo, recitar o alfabeto. De certa forma, a gente vai decorar inicialmente, né? Fazer algum tipo de conta, por exemplo, tabuada, né? Você decora aquela informação. Não necessariamente você aprendeu de fato, né? Digamos assim, a conta, né? Fazer a conta de cabeça. Às vezes é simplesmente um comportamento de decorar, mas que você é reforçado por fazer, tá? Então, socialmente, de fato, é bem reforçador, tá? E aí a gente tem o autocrítico, né, que eu falei com vocês, que é um operante verbal secundário. Então, o Skinner, ele traz o autocrítico como um comportamento verbal que ele vai ser complementar a todos esses outros que a gente já falou, tá? Então, ele tem uma função de organizar o discurso, tá? Então, ele vai inserir algumas expressões ao tato, tá? Ou ao mando, no sentido de aumentar a precisão da influência do seu comportamento verbal sobre o ouvinte, tá? Então, de alguma forma, a gente vai trazer características, né, mais precisas. Então, se eu quero prender, às vezes, a atenção de quem está me ouvindo, eu vou me utilizar do autocrítico justamente para que tenha mais impacto na pessoa que está escutando, tá? E aí a gente tem algumas classes, né?
São 4 tipos, na verdade, de autocríticos. Tem os autocríticos descritivos, que eles vão explicitar as fontes de controle do comportamento, tá? E a função dele é clarificar para o ouvinte as condições sob as quais o comportamento está sendo emitido, tá? Então, de que forma, né? Ele pode, a partir desse autocrítico, dizer para o ouvinte, né? O que determinou determinada a resposta que ele deu, tá? Algum estado interno ou até mesmo as fontes de um dado comportamento. Então, escutei no jornal que prenderam um sequestrador, é uma forma de. É um tato, né? Então, eu tô tateando o que eu assisti, o que eu vi no jornal, e aí eu vou dizer eu escutei, que vai ser um complemento do meu tato, tá? Da minha descrição. Os autocríticos qualificadores, que vão qualificar os tatos alterando o seu valor, tá? Então, o comportamento do ouvinte ele pode ser afetado, tá? Da forma como a gente utiliza algumas palavras, tá? Então, a gente vai tentar qualificar esses status. Então, por exemplo, acho que eu vou. Não é dizer que eu vou, é acho que eu vou. Então, qualificou de alguma forma e às vezes eu vou receber um reforço a partir disso. Por exemplo, não, você tem que ir, nossa, vai ser muito legal se você for nessa festa comigo. Então, vem um reforço de alguma forma. Os autocríticos quantificadores, tá? Então, aqui estão incluídos os artigos de número e gênero e os adjetivos e advérbios de quantidade ou tempo. Então, aqui eu tô dando uma, digamos assim, eu consigo quantificar melhor. Então, por exemplo, eu falar que todos os alunos prestaram atenção na matéria é diferente de alguns alunos prestaram atenção. Então, quando eu digo todos, eu tô dando uma importância maior, né? Tipo, todos gostam de mim. Então, eu dou uma quantificada, né? E eu também qualifico um pouco mais essa minha fala. E os autocríticos que funcionam como mandos, que eles são usados quando a gente pretende chamar a atenção, tá? Então, fiquem atentos ao que eu vou explicar agora. Então, é com função de mando, mas é um autocrítico, tá? Porque eu estou, de alguma forma, inserindo alguma expressão que dá uma certa importância a mais, tá? Então, eu poderia simplesmente, se fosse um mando puro, eu poderia dizer fiquem atentos, né? Agora, fiquem atentos ao que eu vou explicar agora, tá dizendo que o que eu vou falar agora é o mais importante, tá? Então, eu tô dando uma valorizada no que eu trago enquanto informação. E aí, a gente tem as formas distorcidas, que, como eu falei pra vocês, socialmente, elas acabam entrando no nosso repertório, justamente porque são mais... são socialmente aceitas e muitas vezes a gente acaba sendo muito reforçado emitindo esse tipo de comportamento verbal. Porém, pensando na funcionalidade, eles não são muito funcionais e muitas vezes é o que a gente vai acabar tendo que trabalhar com os nossos clientes dentro da terapia, tá? Então, o tato, como eu falei para vocês, é a descrição das situações, objetos, né, ou acontecimentos. Então, é quando o nosso cliente ele começa, por exemplo, a descrever uma situação com a namorada, né, de uma briga. Então, ele vai descrever o que aconteceu e aí, a partir disso, a gente vai intervir, tá, de alguma forma. Os tatos distorcidos, eles são emitidos mais sob o controle dos reforçadores sociais generalizados do que dos estímulos não verbais antecedentes, tá? Então, o tato distorcido, ele vai ter uma função diferente, que não é de informar o ouvinte apenas o que aconteceu, tá? Ele vai tentar trazer relatar o evento, né, a situação ali, de uma maneira que produza reforçadores positivos ou que faça com que ele consiga se esquivar de algumas punições, tá? Então, um exemplo, quando eu tô fazendo um trabalho em grupo e aí a gente dividiu,
São 5 pessoas, e aí a gente falou, cada um faz uma parte, depois a gente vai juntar. E aí a gente combina de juntar na segunda-feira à noite, porque tem que mandar na terça-feira. E aí eu não fiz a minha parte ainda, né? Eu comecei, mas eu não terminei. Eu fiz pouquíssimo e ainda falta muito. E aí o meu grupo começa a me cobrar, Larissa, só falta você mandar. Aí eu, já tô finalizando aqui, tá? Então, isso daqui é um tato de torcido, porque eu não tô finalizando, eu praticamente só comecei o trabalho. Mas se eu falar isso, o meu grupo provavelmente vai me punir, vai falar, nossa, que responsabilidade, a gente combinou isso há tanto tempo, como é que você deixa pra última hora dessa forma, e perará, pererê, tá? Agora se eu falo, não, já tô terminando aqui, tô só configurando, tô só formatando e já mando, o meu grupo vai falar, beleza, tá ótimo, né? Então, muitas vezes a gente, no tato distorcido, eu vou acabar distorcendo uma situação para que eu justamente eu não sofra uma punição, ou que eu tenha algum tipo de reforço positivo também, tá? O reforço negativo, desculpa. Por exemplo, quando uma criança ela tem, no caso do reforçador, ela tem um bom desempenho escolar, e aí suponhamos que ela deixa eu elaborar melhor esse exemplo. Uma criança que tem um bom desempenho escolar, ponto. E aí, teve uma determinada atividade que não valia ponto, mas que seria importante para ela participar. E aí, ao invés dela participar dessa atividade, ela vai e fica brincando com os colegas. E aí, essa criança é muito esperta, chega em casa e fala, porque hoje eu recebi a minha prova de matemática e eu tirei tanto. E aí, não vai descrever, por exemplo, que não participou dessa atividade que não valia nota, mas que era importante para ela. Então, esse é um tato distorcido. Então, ela escolheu qual descrição ela ia trazer. E aí ela trouxe a descrição da prova, tá? Ela não está mentindo, mas ela está distorcendo a situação do dia, por exemplo. Porque às vezes a pergunta do pai é como que foi o dia, o que você fez na escola? Eu recebi minha prova de matemática e tirei 10, olha aqui. Né? E aí ela vai receber um reforço, os pais, né? Parabéns, você é nosso orgulho, etc, etc. Sendo que, na verdade, ela, por exemplo, deixou de dar a descrição de uma atividade que ela não fez, que talvez poderia vir, sim, uma punição, tá? Então, são relatos que, geralmente, o ouvinte gostaria de ouvir. O tato distorcido, ele acaba sendo importante para as nossas relações. Então, suponhamos, um marido que gosta muito de tomar uma cerveja com os amigos na quarta-feira vendo o jogo. E aí ele vai uma vez, e aí a esposa, quando ele chega em casa, ela briga, ela fala, você tava no bar, é um absurdo, enquanto eu tava em casa, fazendo comida, você não se importa comigo, etc, etc. Numa próxima vez, esse marido, ao invés de dizer que tá indo pro bar tomar uma cervejinha com os amigos e ver o jogo, ele vai falar, eu vou precisar trabalhar até mais tarde. Não vai vir uma punição, porque trabalhar pra esposa é aceitável, tá? Então ela vai acabar, né, essa descrição dele foi suficiente, né, para ela ficar tranquila. Então ele vai chegar, vai direto pro banho, escovar o dente e dormir, muitas vezes, né, para que ela não descubra que na verdade foi um tato distorcido, tá? Então são esses relatos que geralmente a gente acaba às vezes manipulando, mudando alguns rumos da história para que a gente não seja punido de fato. E o mando disfarçado são maneiras que muitas vezes a gente considera mais educadas, polidas ou delicadas de fazer pedidos, e aí a gente acaba sendo reforçado, né? Ou reforçando as pessoas. Então, é muito melhor um cliente chegar para mim e falar assim, então, eu tô achando que o seu valor da sessão tá um pouco acima do valor do mercado, eu tô com um pouco de dificuldade financeira, nossa, eu tô muito apertada esse mês, do que ele chegar e falar, Larissa, você pode rever o meu valor da sessão? Né? Então, muitas vezes a gente acaba, eu não vou dizer nem manipulando, mas a gente acaba usando esse tipo de fala, né, de não ir direto ao ponto, de usar algumas estratégias para chegar em determinado ponto, porque parece que falar diretamente gera um impacto maior. Então, muitas vezes,
essa pessoa, no contexto de vida dela, quando ela pedia alguma coisa mais diretamente, ela não foi reforçada, ela foi punida, ela falaram que ela foi grossa, enfim, que ela não sabe pedir as coisas, e aí ela acaba usando da estratégia do mando disfarçado para que ela consiga alcançar algum tipo de, enfim, de situação, tá? Então, o mando disfarçado, ele fala muitas vezes de uma dificuldade por parte do nosso cliente de se comportar assertivamente. Então, ele não consegue se comportar assertivamente falando de maneira direta. Então, ele precisa, às vezes, dar a volta, jogar algumas indiretas, para que aí sim a pessoa, se ela conseguir pegar, né, o que essa outra pessoa está querendo dizer, beleza. Senão, ela vai ficar rodeando ali até que a pessoa se dê conta, tá? Isso é muito, muito comum de acontecer na sessão, tá? Em terapia, né? Então, o cliente não conseguir se comportar em relação aos mandos de maneira assertiva. E aí, muitas vezes, fica dando volta, fica falando, né? Essa do valor da sessão, então é muito comum isso acontecer. Ah, eu tô passando situação complicada lá em casa, nossa, não sei se eu vou conseguir manter a terapia. E aí a gente fala, você quer de repente pensar num valor que para você tá acessível, né? Ao invés da pessoa dizer, olha, tem como a gente rever o valor da sessão? Que seria, né, muito mais direto, digamos assim, tá? Bom, pessoal, de maneira geral, são essas as informações, né, a respeito do comportamento verbal. No comportamento governado por regras, a gente retoma um pouco, mas é importante que vocês conheçam essas classes, tá? De comportamentos, de operantes verbais, né? Do que cada uma significa e qual é o contexto que muitas vezes cada uma acontece. A cada aula, eu acho que vocês vão percebendo. Por exemplo, a gente falou sobre os sentimentos, agora a gente falou sobre o comportamento verbal. Na aula seguinte, a gente vai falar sobre o comportamento governado por regras. Então, a gente vai juntando todas as informações para que lá na frente, na clínica, vocês utilizem elas, né? Então, vocês não vão utilizar de maneira pontual. Então, hoje eu vou analisar o comportamento verbal do meu cliente. Ah, não, hoje eu vou analisar como que é o sentimento do meu cliente pela namorada, né? Isso a gente vai fazendo de uma maneira casada, né? As coisas vão acontecendo, a gente vai fazendo as análises não de maneira pontual, né? Igual a gente vê nas aulas. O importante é que vocês juntem essas informações, que vocês compreendam a essência de toda a análise do comportamento. E aí depois as análises elas são feitas de maneira global, né? Lembrando que o comportamento a gente não olha para um viés dele, a gente precisa olhar para ele de uma maneira geral, tá? Esses aí são os textos que eu utilizei na aula de hoje e as dúvidas vocês anotem e a gente esclarece na reunião do Zoom, combinado? Obrigada, pessoal, até a próxima!